Olá pessoal, hoje nós vamos para a aula de número 3 de Educação Cristã, na página 37 do seu material. Nós vamos começar aqui pela teoria das múltiplas inteligências. Bom, sabemos que cada pessoa tem preferências e habilidades diferentes, mesmo sendo da mesma faixa etária, né, porque também tem uma diferença de idade, né, que é outra coisa. Uma pessoa tem habilidades diferentes um do outro, né? Tem inteligências diferentes um do outro. Isso dificulta o trabalho dos professores mais acomodados, porque nunca a turma vai ser homogênea, porque cada um tem uma maneira de captar, uma habilidade para captar as coisas. Por outro lado, né? Isso torna a prática pedagógica mais interessante, porque justamente por ser pessoas diferentes, né, um estudante do outro ser diferente, e isso pode possibilitar uma dinâmica melhor na aula, métodos melhores, né, e mais inteligentes de trabalho. Então, essa diferença dos modos de agir dos alunos percebida entre os seres humanos é denominada pelos estudiosos como inteligências múltiplas, né? E nós vamos usar como base aqui Howard Gardner, né? Um educador e psicólogo americano, que foi quem elaborou com a sua equipe a teoria das inteligências múltiplas, que segundo essa teoria os indivíduos normais podem atuar em pelo menos 9 áreas diferentes, né? A sinestésica, a espacial, a linguística, a lógico, que é lógico-matemático junto, né? E a musical, intrapessoal, interpessoal, natural e existencial, né? Natural e existencial juntos, ou espiritual. Seres humanos normais podem desenvolver habilidades na utilização de alguma dessas inteligências aí e se despontarem algumas delas dependendo do seu interesse e dos estímulos que a pessoa recebe durante sua vida, especialmente durante sua infância. Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem o costume de dividir em duas inteligências, as exatas e as humanas, mas não é bem assim, né? Aqui nós vamos estudar que tem pelo menos 9 áreas aqui que as pessoas têm interesse e se destacam e têm habilidades nelas. Apesar de todos os seres humanos serem potencialmente habilitados para desenvolver qualquer uma delas, né, dessas inteligências, a maioria das pessoas, intencionalmente ou não, elas se aplicam a desenvolver uma habilidade mais que a outra, né? Ela tem ali uma espécie de dom natural para aquela área ali, né? Dependendo de suas necessidades, dos seus estímulos, de diversas coisas que até é meio difícil de explicar aí pela ciência, por exemplo, porque a pessoa acaba desenvolvendo essas habilidades. Veja isso. Tipos de inteligências múltiplas, segundo o Gardner, né? A inteligência sinestésica, primeiro, né? Então, a habilidade dessa pessoa é que ela usa bem o corpo, a sua coordenação motora, né? E que pode atuar nas áreas de esportistas, de atores, artista plástico, dançarino, mímico, né? Tudo que mexe com o corpo, com a sinestesia do corpo, tá? Quais são as características dessa pessoa? Ela tem um controle, né, de variados movimentos do corpo, né? Tem um controle mais específico, mais fino dos movimentos e da manipulação de objetos, coordenação motora, né? A coordenação é bem apurada e é demonstrada com movimentos graciosos e com grande expressão. Então, essa é a inteligência sinestésica. Claro que tem muito mais coisas aqui só um resumo, no caso só um resumo para vocês entenderem, tá? A inteligência espacial, a sua habilidade
é a percepção do mundo visual e espacial, do mundo de um modo geral, né? Áreas de atuação, né? Escultores, desenhistas, motoristas, precisa muito dessa navegação espacial, arquitetos e outros afins. Tá? Quais são as características dessa pessoa? Habilidade de montar quebra-cabeças, jogos espaciais, facilidade de manipular objetos, né? Formas mentalmente, ela tem a facilidade de montar isso na cabeça. Tá? Uma percepção apurada para localizar também endereço, né? Área geográfica, manipular mapas, maquetes e gráficos e por aí vai. Tá? Essa pessoa, né, com essas características é que tem a inteligência espacial. A outra é a inteligência linguística. A inteligência linguística, essa pessoa tem a capacidade para convencer e transmitir ideias, uma sensibilidade às palavras, seus significados, seus sons, seus gestos, né, que acompanham essa linguística, né, porque você sabe que a comunicação do ser humano é bem complexa e ela precisa, né, ela pode ser utilizada aí dessa forma, tá, de uma forma mais dinâmica. Bom, e que área de atuação para esse profissional que tem essa habilidade, essa inteligência? Oradores, vendedores, poetas, contadores de história, né? E quais são as características dessa pessoa? Relatam com precisão fatos, sejam verídicos ou fictícios, são minuciosos, são detalhistas, têm a capacidade de criar narrativas empolgantes e a facilidade de se comunicar oral ou textualmente, né? Nos dois sentidos, tá? Tanto oral como textual. Em seguida vem a inteligência lógico-matemática. As habilidades dessa pessoa, facilidade para ordenar padrões, sequências, sistematizar, analisar questões matemáticas ou lógicas. Tá? Qual a atuação dessa pessoa? Cientista, matemáticos, engenheiros e financeiro, área financeira. Qual a característica dessas pessoas? São indivíduos com facilidade em formular um raciocínio prático e utilizar a aprendizagem, né, de conceitos abstratos ou concretos. Né? Tem essa habilidade de captar esses conceitos aí. Daí vem a inteligência musical. Estamos na página 40 agora do seu material. Quais são as habilidades da pessoa que tem essa inteligência musical, essa habilidade musical? Lembrando, de novo, que qualquer pessoa tem a capacidade de aprender qualquer uma dessas áreas. Mas que tem pessoas que têm uma habilidade natural para aquelas determinadas áreas e tem ali, conforme os estímulos, conforme a pessoa, ela tem a capacidade então de aprender melhor e mais rapidamente, porque ela tem a inteligência voltada para aquilo. Tá? Então, essa inteligência musical, qual a habilidade? Discriminação de sons, a pessoa separa os sons na cabeça, apreciação de padrões musicais, facilidade para tocar, né, qualquer instrumento, cantar, compor música. Qual a área de atuação desses profissionais? São compositores, são músicos, são cantores, são dançarinos também, tá? Tem essa ligação, né, do corpo com a inteligência musical. Bom, quais são as características desse indivíduo? Notável habilidade natural nas áreas do cântico ou musical, instrumental, ou que seja dessa área aí, tá? Inteligência intrapessoal, a outra é inter, tá? Essa pessoa, esse indivíduo, tem uma capacidade para entender os próprios sentimentos, sonhos, ideais, necessidades e desejos. Então, ele tem uma habilidade natural
e uma capacidade para entender sentimentos, tá? Em que eles trabalham? Qual a atuação deles? Escritores, filósofos, psicólogos, tá? Quais são as características dessa pessoa? Tem uma capacidade, uma habilidade para compreender a si próprio e para lidar com seus próprios sentimentos, tá? Intrapessoal. Essa é a inteligência. A outra é interpessoal. Essa habilidade aí, a habilidade que essa pessoa tem é a facilidade de compreender os outros seres humanos. A outra era para compreender a si mesmo, essa para compreender os outros, valorizando os seus temperamentos, motivações e necessidades. Área de atuação: professores, políticos, assistente social, religiosos. Tá? Quais são as características desse indivíduo? Aqueles que desenvolvem essa inteligência são muito centrados nas pessoas, percebendo suas intenções, sentimentos e os seus desejos. Tá? Essa é a inteligência interpessoal. Tá? A outra é a inteligência natural. Inteligência natural, qual a habilidade desse indivíduo? Reconhecimento e classificação da fauna, da flora, dos minerais, todos os recursos naturais. Tá? Área de atuação: biólogos, naturistas, geólogos, pesquisadores. Características: ligação e preocupação com o meio ambiente, com o desenvolvimento, com o equilíbrio da natureza. Essas são as características dessa pessoa. Inteligência existencial e / espiritual, né? E/ou. Habilidades: relaciona-se com a ética, com a religião, desenvolvimento da humanidade, grande preocupação com o outro e com questões místicas e espirituais. Atuação: religiosos, filósofos. Características: pessoas que valorizam a ética, os bons costumes, os valores humanos. Também se preocupa com as necessidades dos seus semelhantes, a solidariedade e o bem comum, além de valorizar a busca pela espiritualidade. Bom, então essas são as inteligências que estão notadas ali, tá? Bom, a sua avaliação, né? A avaliação, no caso, a avaliação do profissional aí, do professor. No caso aqui, nós vamos falar da avaliação do professor e não do aluno, tá? Não é aquela avaliação que o professor faz do aluno. Aqui estou me referindo à avaliação do professor. Estou na página 49. Então, avaliar a atuação do professor em sala de aula, a equipe da escola bíblica e a aprendizagem dos alunos individualmente, né, e em grupo, deve fazer parte da prática da praxis pedagógica constantemente. Então a avaliação é importante para se ter uma radiografia de como está se desenvolvendo, já que o nosso foco é no aprendizado, né? O foco é no aprendizado, queremos saber que o aluno está aprendendo. Então, avaliar o professor ajuda a desenvolver esse processo. Normalmente, quando se fala de avaliação, pensa-se logo nas provas, testes, notas para os alunos, né? A fim de medir o conhecimento alcançado ou também usado como punição por atitudes e tal, né, que possam ser tomadas na sala de aula. Contudo, o papel da avaliação é a demonstração do professor, demonstração da qualidade da educação processada na sala de aula. Se houver um ensino devidamente organizado, planejado, bem apresentado, a chance de que haja uma aprendizagem com resultados positivos será bem maior. Então, quando for realizada a avaliação em qualquer uma das suas instâncias, vai revelar a qualidade da aprendizagem, transformação de vidas, de comportamento. Isso aí é o que se espera, né, do processo de ensino, aprendizagem, né?
Bom, na página 50, vocês vão encontrar aí o professor. Sempre no final da aula, o professor deve se autoavaliar, né, sendo sincero consigo mesmo, perante Deus, que é conhecedor de todas as coisas. Deve-se responder a algumas perguntas, né, e que o autor coloca aí, né, para que ele possa se autoavaliar. Tá? É uma avaliação própria dos professores. Para fazer aí uma análise do progresso, dos pontos que tem que melhorar. Então, quais são essas perguntas? Iniciei a minha preparação com oração, preparação para a aula, tá? Comecei pontualmente a aula, a lição, alcancei os objetivos propostos. Toda lição tem aqueles objetivos, da lição, aqueles objetivos propostos, e a intenção ali é alcançar aquele objetivo. Alcancei o objetivo proposto, ensinei sem depender totalmente do material impresso, procuro variar os métodos de ensino, sinto satisfação quando estou com os meus alunos, ou para mim um peso, é uma dificuldade e tal. Dei oportunidade para os alunos participarem da aula, a aula foi parte. Terminei a lição e todas as atividades no tempo previsto, porque toda aula tem um planejamento, né? Ela tem um tempo para ela ser ministrada, tá? Oro sempre em favor dos meus alunos. Então são essas as perguntas, né? Tem mais um aqui, livro ou material tenho lido ultimamente para aumentar meus conhecimentos, para auxiliar minhas aulas, tornando-as mais informativas, tá? Material complementar, mais coisas. Então essa autoavaliação é muito importante para o professor, para o crescimento dele e para que o processo seja alcançado, de ensino-aprendizagem, tá? Os educandos, os alunos, devem se perguntar também, do mesmo jeito, é tipo uma autoavaliação do aluno também. Participei ativamente das aulas? Estive atento aos ensinos do professor? Estive presente no horário estabelecido? Oro sempre pelo meu professor e pela minha turma? Estudei a lição antes de comparecer à sala de aula? Quantos visitantes e que valor de oferta eu trouxe nos 2 últimos domingos ou nos 2 últimos dias da aula? Dei sugestões sinceras e possíveis de serem realizadas no último trimestre? Então essas são as perguntas, né? Mas tem mais, espera aí, na página 51. Coloquei-me à disposição caso o professor necessite do meu auxílio. Estou disposto a me preparar para assumir também uma turma mesmo que por um período mais curto. Se respondemos a essas perguntas de forma responsável e levar a Deus as nossas falhas, pedindo o auxílio aí para nós superarmos, com certeza teremos um grande avanço na qualidade das nossas aulas. Por consequência, seremos recompensados por Deus pelo nosso esforço, porque todo o nosso esforço, né, cabe uma recompensa da parte de Deus. Bom, para concluir, ensinar a palavra de Deus é uma tarefa que exige muito, né? Exige compromisso, exige preparação da equipe, um excelente planejamento. Então, tem que planejar, tem que se reunir, tem que se preparar. Uma equipe coesa tem uma chance muito maior de ter um sucesso nesse processo de aprendizagem, tá? Além também da utilização adequada de métodos e recursos visuais adequados à faixa etária, né? Nível de conhecimento do grupo que se destinam o ensino, tá? Então, é muito importante que o professor se prepare, é muito importante que se incentive o aluno, aquela avaliação do aluno lá, se ele leu a lição, se ele procurou o entendimento antes. Quando os alunos procuram ler a lição antes
ele já vem preparado, ele já vem com perguntas, ele já vem com um raciocínio formado, né? É um desafio maior para o professor, inclusive, mas uma possibilidade de aprendizado muito maior, né, do que se fosse, se ele tivesse contato ali com a lição só na hora da aula. Bom, porque se a aula da EBD, né, é produtiva, né, é necessário então planejar com antecedência os recursos que vão ser utilizados, recursos visuais, quais recursos que a gente dispõe para dar uma aula. Como é que é a sua aula aí na sua igreja, no seu local aí? Como é que funciona? Tem recursos visuais? Deixa eu dizer para vocês, os recursos audiovisuais, eles potencializam o aprendizado, né? Todos eles, né? Você pode usar um quadro, pode usar, seja qual for o recurso que você estiver utilizando, né? Pode usar projetor de imagens, né? Pode usar isso hoje. Isso já foi muito caro, já foi muito difícil, mas isso a gente consegue isso num valor muito baixo hoje, né? Porque pelo tamanho do avanço que é, né? Hoje tem aquelas, ao invés de usar giz que usava antigamente, usa-se umas canetinhas coloridas, né? Então um quadro revestido de vidro, por exemplo, fica muito bom. Então um quadro mais um vidro não fica tão caro assim, e a pessoa tem como, né, escrever ali, passar. E as aulas que se utiliza esse tipo de recurso, elas são mais dinâmicas e elas têm uma possibilidade muito maior de atender o que a gente está precisando, né, que é o processo, tá? Então esses recursos têm que atender às necessidades e capacidade de aprendizagem dos educandos dentro da sua faixa etária, para cada faixa etária, inclusive os adultos, todos, né? O recurso audiovisual potencializa e aumenta a possibilidade aí. E pode também se variar os métodos de ensino a fim de manter a atenção, a disciplina, a motivação e principalmente, né, da classe aos domingos pela manhã, né, a motivação e participação aí dessas classes, principalmente na escola bíblica dominical, tá? Mas também pode ser utilizado esses mesmos recursos em culto de ensino, em momento de aprendizagem, porque a educação cristã ela tem que fazer parte, né, de todo o processo, ela tem que estar dentro do contexto de todo o processo. Ela não pode ficar à parte do trabalho, de tudo que a gente vai ensinar ou aprender. Tá bom? Bom, eu vou terminando por aqui essa parte. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.